E aí pessoal, Beleza aqui com vocês em mais uma videoaula do nosso canal Ilustra Química. E hoje a gente continua com o nosso estudo voltado aí à termoquímica, mais especificamente em cálculo de variação de entalpia. Se você ainda não assistiu os vídeos relacionados a esse conteúdo, volta lá na playlist voltada à termoquímica, assiste, vai ser importante. Tem a parte introdutória às emissões radioativas, vem a parte inicial do cálculo de variação de entalpia, as informações que as equações podem trazer para vocês, além de uma introdução ao estudo dos gráficos de entalpia e outras informações a mais que serão bem importantes. E como aqui já é de costume, se você ainda não é um inscrito no canal, se inscreve, ativa as notificações, assim fica bem mais fácil de saber quando tiver nova videoaula no ar. E no card eu estarei deixando a playlist voltado aí ao conteúdo de termoquímica, assim fica bem mais fácil de vocês se localizarem no estudo de vocês. E quase toda quinta e sexta-feira a gente tem videoaula nova aqui no canal, certo? Não deixa de assistir o conteúdo anterior, assim fica fácil para compreender o assunto atual. E indo aqui para a nossa primeira questão, temos aí que, sendo o ΔH de formação do óxido de cobre 2 igual a menos 37,6 kcal por mol e o ΔH de formação do óxido de cobre 1 igual a menos 40,4 kcal por mol, o ΔH da reação será, aí temos letra A, B, C, D e E, e a equação referente a essa reação, certo? Primeira coisa que eu vou ter que observar é se a equação encontra-se balanceada. Como eu vou fazer isso? Eu vou usar a regrinha do macho, ou seja, MaCHO, metal a metal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Essa vai ser a ordem que eu vou observar o balanceamento, sendo que aqui metal eu tenho cobre do lado dos reagentes, lembrando aqui, antes da seta eu tenho reagente, depois da seta eu terei produtos, certo? Antes da seta, a minha equação química aqui está dizendo que eu tenho dois cobres. Eu estou iniciando pelo metal, certo? Tenho dois cobres desse lado, do outro lado também tenho dois cobres, tá ok? Em seguida eu vou ver se eu tenho ametais. Tenho ametais, que no caso são o oxigênio, o oxigênio aliás. E observando o oxigênio do lado dos reagentes, tem um total aqui de 2, certo? Que multiplicando aqui meio por 2 vai dar 1, somando os dois aqui eu tenho 2 oxigênios do lado dos reagentes, e do lado dos produtos eu também tenho 2 oxigênios. A equação encontra-se balanceada, a gente pode seguir nos nossos cálculos. Então, aqui pessoal, eu vou ter que observar se eu estou falando de um cálculo de entalpia a partir das energias de formação ou então a partir das energias de ligações. Se a minha tabela for referente a ligações, se for uma equação aqui de cálculo de entalpia baseado em ligações, eu vou ter uma tabela aqui do lado, por exemplo, CH é igual a 413 kJ por mol, por exemplo, certo? Se eu não tiver isso, se eu tiver aqui a substância, a molécula em si, e o valor referente a ela, eu vou estar aqui me referindo a o ΔH de formação. Por exemplo, aqui eu tenho o ΔH de formação do óxido de cobre 2, do óxido de cobre 1 e assim por diante. Nisso aí eu vou organizá-la na minha fórmula, aonde quando eu estiver falando aqui em ΔH de formação, eu vou ter que ΔH é igual a somatória da entalpia dos
produtos menos a somatória da entalpia dos reagentes, certo? Então é só chegar, jogar na fórmula, respeitando aí os coeficientes e resolver, certo? Então aqui eu tenho o seguinte, que ΔH é igual a quem são os produtos. No caso eu terei aqui, abro colchete, 2 que multiplica CuO, certo? Fecho colchetes, menos da fórmula, abro outro colchete e agora vem os reagentes. No reagente eu tenho o que? 1 que multiplica o Cu2O, fecho esse primeiro parênteses, mais meio que multiplica O2, fecho colchetes. A minha organização aqui dessa questão seria essa aí. Agora eu venho e substituo pelos valores que eu tenho na questão, onde eu tenho aqui ΔH é igual a, abro colchetes, 2, o cobre, no caso aqui estará valendo o óxido de cobre, sendo que aí será óxido de cobre 2. Como eu vou saber isso? Eu tenho que o cobre ele é possuidor de um NOx variável, onde ele pode ter uma carga mais 1 ou então uma carga mais 2, certo? Nisso aí, quando eu vou aqui interagir com o oxigênio, se ele for óxido de cobre 2, ou seja, estou reagindo aí com um cobre de NOx 2, quando eu vou fazer aqui o cruzamento de carga, uma ligação iônica, eu vou ter Cu2O2. Quando está dessa maneira, eu venho e simplifico, ficando apenas CuO, o óxido de cobre 2, certo? Nesse caso aí, como a gente viu, eu tenho que o valor para o óxido de cobre 2 será de menos 37,6, fecho o parênteses, fecho o colchete, menos da fórmula, abro o colchete, 1 que multiplica o óxido de cobre 1. O óxido de cobre 1 aqui está valendo menos 40,4, fecho o parênteses, mais aqui, pessoal, a gente chega em uma, digamos, uma informação importante. Lembram que quando a gente está falando aí de energias de formação, sempre que eu tiver uma substância simples no estado padrão, que no caso aqui é o O2, a sua entalpia sempre será nula, ou seja, sempre será zero. Então ela não vai entrar na minha equação, e mesmo que entre aqui vai ser meio vezes zero, que no final das contas vai dar zero. Vou deixar só pra gente saber o que aconteceu, tá certo? E continuando aqui, eu tenho que ΔH é igual a 2 que multiplica menos 37,6, lembrando que o 2, o sinal é positivo, quando vai multiplicar pelo sinal de dentro como o resultado final negativo, tá certo? Então 2 que multiplica 37,6, eu terei aqui menos 12 vai 1, 14 com 5 vai 1, 6, 7, 75,2, fecho o colchetes, menos o que? Ficando aqui menos da fórmula, menos 40,4, certo? Com isso, pessoal, agora nos sobrou fazer o jogo de sinal aqui. Estou fazendo bem detalhado para vocês não ficarem perdidos, tá certo? Mas se tiver etapas que vocês queiram pular, pode pular sem problema. Eu tenho aqui menos 75,2, multiplicando aqui menos com menos fica mais 40,4. Agora eu tenho menos 75,2 mais 40,4. Resolvendo isso aqui, eu tenho que ΔH é igual a 12 menos 4 vai dar 8, certo?
desce 1, aonde eu tenho aqui 5 menos 1 é igual a 4 e 7 menos 4 é igual a 3. O sinal do maior prevalece, ficando aí menos 34,8, no caso quilocalorias por mol. O que vem corresponder aqui, pessoal, a nossa alternativa A, tá dentre as nossas alternativas da questão, certo? Não é tão difícil assim, como vocês viram. Se a gente não tiver uma tabela que venha as ligações em si, a gente está falando aí de entalpia de formação, então é só verificar as substâncias e as entalpias dadas na questão, ou então em uma tabela à parte, e resolver, certo? Vamos lá para a nossa próxima questão. Temos aí, os romanos utilizavam o óxido de cálcio como argamassa nas construções rochosas. O óxido de cálcio era misturado com a água, produzindo o hidróxido de cálcio, que reagia lentamente com o dióxido de carbono atmosférico, dando calcário, certo? Aí a gente tem a equação dessa reação, e a partir dos dados da tabela anterior, a variação de entalpia da reação em kJ por mol será igual a, aí a gente tem letra A, B, C, D e E, certo? Do lado agora aqui a gente também tem as informações. Mais uma vez, como não apareceu ligações, eu estou aqui trabalhando com energias de formação. E vamos resolver. Lembrando que da nossa fórmula aí vai ser a variação de entalpia, ou seja, ΔH é igual à somatória da entalpia dos produtos menos a somatória da entalpia dos reagentes. Quando eu falo somatória, pessoal, é porque eu vou estar pegando os valores de todas as energias de formação e somando para aí resolver a questão, certo? Então, com isso eu tenho o seguinte, eu tenho aqui que organizar a minha fórmula. Primeira coisa que eu vou observar é se ela está balanceada. Ficou um pouco menor aqui, certo, pessoal? Para eu aproveitar o espaço do lado, mas dá para a gente enxergar, desde que estejam aí em um computador. Mas enfim, bem, eu tenho aqui o hidróxido de cálcio, o CO2, o CaCO3 e o H2O. Sendo que quando a gente vai fazer o balanceamento, eu tenho que levar a regra do Macho em consideração. A gente começa a balancear por metal, depois vai para a metal diferente de carbono, hidrogênio e oxigênio. Se eu não tiver nenhum dos dois, aí sim eu venho carbono, depois hidrogênio e por fim o oxigênio, para ver se a gente fez o balanceamento correto. Se a quantidade de oxigênio estiver ok, então o balanceamento também está ok. Observando, a gente tem metal, que é o caso do cálcio. Cálcio desse primeiro lado eu tenho 1, certo? Do outro lado eu também tenho que ter 1. Aqui está ok. Indo agora para a metal, eu tenho algum ametal diferente de carbono, hidrogênio e oxigênio? Não tenho. Vou para o carbono agora. Carbono, desse lado eu tenho apenas 1. Do outro lado também tenho apenas 1, tá ok? Multiplico aqui por 1. Hidrogênio aqui eu tenho 2, certo? Do outro lado também tenho 2, tá ok? E por fim o oxigênio, aqui eu tenho, multiplicando, fica 2 mais 2, 4, e desse lado 3 mais 1, 4. Então o balanceamento tá ok. Os coeficientes estão 1 para 1 para 1 e para 1. Se eu quiser eu adiciono na fórmula ou não. Vindo aqui na nossa fórmula geral, eu tenho que a entalpia, aliás, a variação de entalpia é igual a somatória dos produtos. Quem são os produtos aqui? Eu tenho, abro colchetes, 1 que multiplica CaCO3
3, lembrando que produtos, aliás, estão depois das setas, reagente está antes da seta, Caco 3, certo? Fecho parênteses, mais 1 que multiplica H2O, fecho parênteses, fecho colchete, menos da fórmula, menos da fórmula, certo? Nisso aí, agora eu vou adicionar os reagentes, onde eu tenho 1 que multiplica CaOH2, mais 1 que multiplica abro parênteses, né? Esse CO2, fecho parênteses, fecho colchete. E agora é só substituir os valores na fórmula, onde eu tenho aqui que a variação de entalpia é igual a, abre colchetes, 1 que multiplica o valor de Caco 3. Aqui a gente tem menos 1206,9, certo? Tá aqui, ó. Mais 1 que multiplica o valor do H2O, menos 241,8, fecho parênteses, fecho colchetes, menos, abro colchetes, 1 que multiplica o valor do hidróxido de cálcio é menos 986,1, fecho parênteses, mais 1 que multiplica o valor de CO2, aqui será de menos 393,5, fecho o parênteses, fecho o colchete, e agora a gente vai para a próxima etapa, onde eu tenho que delta H é igual a menos 1206,9, mais com menos aqui fica menos 241,8, fecho o colchetes, abro o próximo, menos 986,1, certo? Aqui fica mesma coisa, mais com menos, menos 393,5, fecho colchetes e para a próxima etapa agora, delta H é igual a, como os sinais são iguais, eu vou basicamente somá-los, certo? Mantenho o sinal que é menos, aqui eu terei menos 1206,9 menos 241,8, basicamente eu vou fazer uma soma, então aqui eu tenho 9 mais 8 fica 17, vai 1, certo? 7 com 1, 8, 0 com 4, 4 e 2 com 2, 4, não tenho nada abaixo, fica 1 e mantenho o sinal, 1448,7, certo? Aqui jogo de sinal, menos vezes menos fica mais, somando eu terei aqui 6, certo? 6, 3 com 6, 9, 8 com 9, 17, vai 1, 9 com 1, 10 com 3, fica aqui 13, certo? 1379,6, ficou bem feinho aí, mas dá para entender. Bem, continuando, agora a gente vai resolver, certo? Aonde eu tenho aí 1448,7, no caso negativo, mais 1379,6
e 9,6. 7 menos 6 fica 1, 18 menos 9 fica 9, certo? Desce 1, 14 menos 8 fica 6, desce 1, 0, 0, certo? O sinal do maior prevalece, então aqui eu tenho que o ΔH é igual a menos 69,1, no caso, kilojoules por mol, o que vai corresponder aí à alternativa B. Tempinho para o print e vamos lá para a próxima questão. Bem, vamos para o nosso próximo exemplo. O gás propano é um dos integrantes do GLP, gás liquefeito de petróleo, e dessa forma é um gás altamente inflamável. Abaixo está representada a equação química de combustão completa, isso é uma informação importante do gás propano, certo? Sendo que na tabela são fornecidos os valores das energias de ligação. A questão já deixa claro que é de ligação e não de formação, então a gente vai ter que passar as fórmulas moleculares para as fórmulas estruturais, sendo que aí todos nas mesmas condições de pressão e temperatura da combustão. Assim, a variação de entalpia da reação de combustão de um mol de gás propano é igual a gente tem letra A, B, C, D e E. Do lado aqui a gente tem a tabela e a equação acima. Aqui, pessoal, a gente já vê que ela apresenta alguns coeficientes. Então já tenho aí um indicativo forte que essa equação já está balanceada, mas por obrigação é indicado que você verifique, pois em algumas questões o balanceamento vem incorreto só para induzir ao erro, tá certo? Então, primeira coisa, a gente vai seguir aqui a regra do macho. Observando, eu tenho algum metal? Não tenho, certo? Tenho a metal, diferente de carbono, hidrogênio e oxigênio, também não tenho. Então o próximo da fila é o carbono. Carbono, desse lado aqui eu tenho 3, do outro lado eu tenho 3 também. Para balancear eu multiplico aqui por 1. Hidrogênio, desse lado eu tenho 8, desse lado aqui também eu terei 8. E oxigênio eu tenho aqui 10 e desse lado eu tenho o que? 6, certo? 3 vezes 2 é 6 e 4 vezes 1 vai ser 4, somando os dois terei 10. Balanceamento correto, a gente pode ir agora para a resolução da questão. A gente tem que a fórmula geral vai mudar um pouquinho. Enquanto no outro caso eu tinha aqui o ΔH é igual ao somatório da entalpia de produto menos a somatória da entalpia do reagente, aqui fica o contrário. Eu tenho que ΔH, quando eu estiver falando de energias de ligação, é igual a somatória dos reagentes, da entalpia dos reagentes, menos a somatória da energia da entalpia dos produtos, certo? É o inverso da primeira. Continuando aqui, pessoal, eu tenho agora que passar essa fórmula para a fórmula estrutural. Tenho aqui o C3H8, então eu tenho uma estrutura com 1, 2, 3 carbonos, onde eu completo as valências desses carbonos com hidrogênios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, certo? Hidrogênio, hidrogênio. Completando todas as valências. Aí agora eu tenho a fórmula estrutural, certo? Mais 5 oxigênio, O2, gás oxigênio é O dupla O. Resolvi a parte dos reagentes, agora eu vou para o produto depois da seta. 3 CO2, eu tenho aqui oxigênio, dupla carbono, dupla oxigênio, mais 4 que multiplica aqui a molécula H2O, ou seja, HO
H. E pronto, eu tenho todas as fórmulas aí para os elementos dessa questão. E agora eu terei o seguinte, eu vou ter aqui que fazer a somatória de ambos. Aqui eu terei reagente e aqui eu terei produtos, certo? Sendo que no reagente, pessoal, eu vou observar qual tipo de ligação que eu tenho. Primeiro que ele me mostra aqui é CH. Ligação do tipo CH, eu terei aqui uma, certo? Duas, três, aqui 4, 5, 6, 7 e 8, certo? Então, CH eu tenho 8 ligações vezes o que? 413, certo? Em seguida, tenho ligação aqui C, simples C, onde eu terei aqui uma, duas, então 2 que multiplica 348, e ainda do lado dos reagentes eu tenho aqui o O dupla O. Nesse caso eu terei apenas um que multiplica 498, porém eu tenho que ela ainda é multiplicado aqui por um coeficiente. Esse coeficiente será de 5, então vezes 5 também. Resolvendo, eu terei no primeiro 8 vezes 413 dará aqui um total de 3.304, certo? 2 vezes 348 será igual a 696, e 1 que multiplica 498 vai dar 498, e 498 vezes 5 será igual a 2.490. Eu vou pegar todos esses valores e somar, certo? Tanto que devido a isso que vai se chamar a somatória dos reagentes. Aqui eu terei 10, certo? Vai 1, 1 com 9, 10, com 9, 19, vai 1, 4, 10, 14, vai 1, 3, 4, 4 com 2 eu terei aqui 6. 6.490 será aqui a somatória dos reagentes. Indo agora para o produto, pessoal, eu terei as seguintes ligações. Inicialmente eu tenho que C dupla O, sendo que eu tenho um total de 2 ligações desse tipo, e cada uma equivale aqui a 744, e depois ainda eu vou multiplicar ele por o seu coeficiente, que no caso eu vou multiplicar por 3, certo? Além disso, eu tenho ligação do tipo OH, um total de 2 ligações, sendo que cada ligação vale 462, e o coeficiente que eu tenho aqui ainda é 4, então vou multiplicar esse valor também por 4. Vindo aqui, bem, 2 que multiplica aí 744 vai dar o resultado aqui de 814, certo? E isso ainda eu vou multiplicar aqui por 3, que vai equivaler agora a 4.000, certo? 464. Continuando, a gente tem agora o que? Eu tenho 2 vezes 462, ficando 4, 12 vai 1, 8, 9, 900 e
924, sendo que esse 994 ainda vai ser multiplicado por 4, o que vai dar um valor de 3.696. Somando os dois, eu terei um resultado aqui de 10 vai 1, certo? 7 com 9 fica 16 vai 1, 10, 11 vai 1, fica 5 com 3, 8, 8.160, certo? Essa aqui é a somatória dos produtos. Agora eu venho e encaixo esses valores na fórmula, aonde aí eu terei que delta H é igual a o valor aqui da somatória dos reagentes foi de 6.490, certo? E já no caso dos produtos, eu tenho menos da fórmula. Aqui ficaria positivo, então mais vezes menos fica menos 8.160. Subtraindo um pelo outro, eu terei que delta H é igual a menos, certo? Que prevalece o sinal do maior, 1.670. No caso, kilojoules, que vai corresponder aqui à alternativa A, certo? Tempinho para o print, vamos para a nossa próxima questão. Então, assinale qual das reações abaixo é um processo de fusão nuclear. Como a gente viu, pessoal, lá no nosso vídeo nessa parte de radioatividade, para identificar essa questão de fusão nuclear, eu tenho que ter aí mais de um átomo, no caso pelo menos 2 átomos, que vão se juntar formando aí apenas um. Por exemplo, a gente viu lá no exemplo entre o trítio e o deutério, que reagiam a partir de uma reação de fusão nuclear, se tornando aí um átomo de hélio. Eu dei uma dica bem grande aqui, mas vamos lá. Primeiro, tenho aí a letra A. Na letra A eu tenho 2 átomos de trítio, certo? Um hidrogênio com massa 3. E do outro lado dos reagentes eu tenho ele se tornando apenas um átomo de hélio, liberando 2 nêutrons mais energia. Isso aqui, a gente já matou a questão, representa uma fusão nuclear, certo? Vamos ver se tem alguma que se assemelha com esse processo nas demais alternativas. Aqui, pessoal, eu tenho o urânio 235, que é o urânio físsil, sendo bombardeado por um nêutron. Isso aí indica que é uma fissão nuclear, certo? Além disso, na letra C, aqui a gente tem uma simples troca, não é nem fusão nem fissão nuclear. Letra D, eu tenho a emissão de uma partícula beta, também não é fissão nem fusão nuclear. E por fim eu tenho na letra E, o urânio 238, sendo que aí ele está emitindo uma partícula alfa. Também não será um processo nem de fissão nem de fusão nuclear, sobrando aí a alternativa A como a correta. Facinho, facinho, apenas uma questão de análise. E para terminar, a gente vai agora com essa questão, certo? A reação de cloração do metano em presença de luz é mostrada abaixo. Nisso aí eu tenho a equação e abaixo ele me deu o ΔH. No caso a gente não vai querer encontrar o ΔH, então vai sobrar encontrar o que? Considere os dados de energia das ligações abaixo, que no caso é essa tabela aqui, certo? E a energia da ligação Cl no composto CH3Cl a gente tem letra A, B, C, D e E. E vamos analisar aí e ver qual o valor dessa ligação entre carbono e cloro.
Mesma coisa, pessoal, a gente vai ter que passar da fórmula molecular para a fórmula estrutural para saber quantos tipos de ligação eu tenho se repetindo em cada molécula. A partir daí a gente vai calcular, multiplicar cada uma pelo valor dado pela tabela e aí sim a gente vai calcular até chegar aonde a questão quer. Lembrando que eu tenho que observar sempre se a equação está balanceada corretamente. Aqui eu tenho um carbono, tanto reagente quanto produto. Hidrogênios eu tenho 4, do outro lado eu tenho 3, 4, cloro eu tenho 2, do outro lado eu também tenho 2, tudo ok. Lembrando aqui que o ΔH é igual à somatória dos reagentes menos a somatória dos produtos, certo? Bem, pessoal, aqui agora a gente vai passar a fórmula química, no caso da fórmula molecular, para a fórmula estrutural e a partir daí analisar as ligações que ocorrem aqui. CH4 eu tenho carbono como átomo central e hidrogênio como ligantes, sendo que eu tenho um total de 4, mais cloro eu tenho ClCl, que é o Cl2. Do outro lado, agora nos produtos, eu tenho carbono, hidrogênio, que são 3, CH3, aqui Cl, mais o HCl. Pronto, todas as ligações agora estão representadas. Bem, vindo agora para a fórmula, vamos fazer agora a somatória, não é isso? Eu tenho aqui reagente e tenho aqui o produto. Do lado dos reagentes, eu tenho ligação do tipo C simples H e tenho também ClCl. Carbono eu não tenho, sendo aqui carbono e hidrogênio eu tenho um total de 1, 2, 3, 4, então 4 que multiplica 105, e o outro Cl eu tenho apenas uma que multiplica 58. Isso aqui será igual 20 vai 2, 4, e no outro caso eu tenho o mesmo valor, 58, somando os dois, eu terei aqui 8, 7, 4 até o momento. E do lado dos produtos, eu terei aqui 1, 2, 3, ligação CH, eu tenho 3, que cada uma vale 105, é igual, e no outro caso eu tenho HCl, apenas 1, que multiplica um valor de 103, certo? Aqui eu terei 15 vai 1, 315 mais 103. Somando os dois eu terei 814. E me sobrou aqui, pessoal, ainda a ligação CCl, que no caso eu estarei somando quando eu for resolver a minha equação, pois aí seria a somatória de todas as energias das ligações que existem nessa molécula, certo? Substituindo agora os valores que eu tenho, aqui o ΔH, como a gente viu, ele vai valer menos 25, é igual, do lado dos reagentes, a somatória deu 478, menos da fórmula, multiplicando com mais do resultado aqui, fica menos 418, mais, como eu disse que a somatória aqui, como eu não tenho valor, eu não consigo somar, mais CCl, certo? Jogo isso aqui para antes da igualdade e você para depois, ficando CCl é igual a 478 menos 418. Aqui era menos, passa como positivo, mais 25. CCl
CL é igual a 478 menos 418 vai dar 60, certo? 60 mais 25, CL é igual a 60 mais 25, 85 quilocalorias por mol. E bem, pessoal, a aula aqui foi um pouquinho extensa, porém, mesmo assim, a nossa aula foi fácil assim. Valeu, pessoal, até a nossa próxima aula. Espero ter ajudado a partir desses exercícios. Teve algumas interrupções aí, mas é devido ao horário que eu estou gravando, então falando até um pouco mais baixo. Valeu, até a nossa próxima aula. Curte, compartilha e chama alguém para curtir o canal, para assim crescermos um pouquinho mais a cada dia. Valeu, tchau!